Segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta, após a análise na CCJ, vai ainda ser criada uma comissão especial para discutir esse tema de forma ampla. A ideia é ouvir diferentes setores, com equilíbrio e responsabilidade, nas palavras de Hugo Motta, com o objetivo de entregar a melhor lei para os brasileiros, disse ele numa publicação nas redes sociais. Essa proposta da deputada Érica Hilton vai ser juntada a uma outra semelhante do deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais. E justamente o deputado Reginaldo Lopes está aqui conosco para conversar sobre a PEC do regime 6x1. Deputado, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no All News. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Dani, Léo, boa tarde. Deputado, quais são as semelhanças e as diferenças do seu texto e do texto da deputada Érica Hilton? Então, eu apresentei em 2019. O Brasil tinha muito desempregados, não vivia essa realidade de pleno emprego, mas tem uma semelhança. Continuamos com 14 milhões de brasileiros informais. São trabalhadores que querem trabalhar, mas também querem tempo livre para viver. Então, hoje é um contexto diferente. Se passaram 6 anos e em 2019 eu queria uma transição de 10 anos, uma redução de 44 horas para 36. Praticamente a cada ano, 1 hora de redução na jornada de trabalho e colocando fim na escala 6x1. Essa é um pouco da diferença. A deputada Érica Hilton propõe 36 horas e uma jornada 4x3. Mas é bom lembrar que no final de 25, em dezembro, numa reunião no Palácio do Planalto, nós praticamente fizemos uma unificação de posições. Os autores, deputada Érica Hilton, Paim, senador Paim, deputada Daiane e eu, juntamente com a área política do Palácio, Gleice Hoffmann, Sidônio, Boulos e o ministro do Trabalho, Marinho, nós fechamos uma posição e unificamos a posição de quem lidera no parlamento com a posição do governo do presidente Lula, ou seja, uma redução para 40 horas e o fim da jornada 6x2, combinando a jornada 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho, 2 de descanso, permitindo outras combinações. Deputado, boa tarde. Sakamoto aqui, obrigado aqui pela presença. A gente tem visto no parlamento, vai conversar com os deputados, inclusive da oposição, e é claro que num ano eleitoral poucas pessoas são contra aprovar um projeto popular como este, seria equivalente a votar contra a isenção de quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. Então, e o governo, inclusive, considera isso, Eu conversei com ministros, eles consideram que há essa onda favorável, para a votação. Contudo, o pessoal já começa a falar, não, a gente concorda com a 5x2, desde que as pessoas trabalhem tanto quanto trabalhavam na 6x1. Ou seja, mantendo as 44 horas semanais que hoje estão na Constituição e que o governo tenta baixar. O senhor acredita que isso pode vir a acontecer na votação, que baixe para 5x2, mas mantendo essa jornada de 44, ou uma redução para 36 ou 40 é o mais provável? Não, o mais provável é uma redução de 44 para 40, o que tem mais resistência ao fim da escala 6x1. Eu abri agora a 31ª agenda da CNI, Agenda Legislativa da Indústria. Eu fiz até um apelo, que a indústria sempre é a vanguarda de grandes mudanças e, de fato, a indústria é a locomotiva de todos os setores econômicos. E o Brasil, um país, uma nação, não vive sem indústria. Fiz um apelo que a indústria que já trabalha 90%, 5x2, a média da jornada é 39,2 horas, que deveria liderar esse movimento e mostrar para todos os setores econômicos que isso é fundamental para o pacto civilizatório. Nós estamos vivendo, pós-pandemia, uma pandemia de saúde mental. O trabalhador está pedindo direito a descanso. O trabalhador precisa de mais um dia de descanso. Eu estive em São Paulo com sindicatos que tinham resistência do comércio e do serviço, e eles chegaram a uma conclusão, a ampla maioria dos sindicatos do estado de São Paulo, que é melhor acabar com a escala 6x1. Primeiro, para formalizar a economia. Segundo,
para a saúde mental. E terceiro, porque 80% dos seus trabalhadores têm falta durante a semana, porque eles precisam de um dia para ir na escola dos seus filhos, para qualificar, para resolver questões financeiras, para viver. Então, eu acredito que mais de 80% da população apoia esse projeto, 40 horas e 5x2, e o parlamento vai estar sensível a essa mudança, a esse pedido das ruas e dos trabalhadores por mais direitos. Dani. Deputado, obrigada pela participação aqui no UOL News. Eu queria entender qual é o prazo que o senhor vê aí no cronograma do presidente da Câmara para poder avançar com o debate da escala 6x1. Eu falei com o presidente por telefone, tenho uma palestra em Uberlândia e combinei com ele amanhã também, junto com a deputada Érica Hilton, a gente acertar um calendário, né? Agora, o presidente da CCJ deve nomear um relator, vamos aprovar a admissibilidade e aí será criada a comissão especial. Eu trabalho com o calendário do primeiro semestre, é importante para toda a sociedade brasileira que esse debate possa terminar nesse primeiro semestre, antes das eleições, com votação nas duas casas, né, em 2 turnos. É uma matéria ping-pong, né, com o mesmo texto. Eu acredito que é possível. É bom lembrar que no Senado, na CCJ, a emenda constitucional do PAIN já teve a admissibilidade e também a aprovação do relatório do senador Rogério de Carvalho. Deputado, o senhor falou com relação a determinados setores que o senhor tem conversado, principalmente serviço e comércio, são aqueles que são mais refratários. E é fato, a gente até tem feito reportagens aqui mostrando que parte desses setores já perceberam que não vão conseguir recrutar pessoas boas, pessoas que estão sendo disputadas pelo mercado, se não se mantiverem a jornada anterior. Contudo, também a gente tem informações e tem notícias de que o lobby no Congresso Nacional está pesado. Né? Tem muita gente batendo pé, gastando sola no Congresso para evitar essa mudança. Né? Que setores e que o senhor destacaria, que atores o senhor destacaria desse lobby contrário à mudança que a sociedade precisa ficar de olho? Não, Léo, na minha opinião, tem muita desinformação. Eu acredito que a Comissão Especial e a capacidade de diálogo do Parlamento Brasileiro vai demonstrar que é uma política de ganha-ganha. É inaceitável em pleno século XXI. Eu trato a escala 6x1 como uma escravidão moderna desse século. Nós temos que botar ponto final a essa escravidão. Olha, o impacto que poderia prejudicar os setores econômicos seria um impacto na indústria. E a indústria, ela vai viver agora um ganho de produtividade, de competitividade, por causa da inteligência artificial. Mais de 95% da indústria já tem inteligência artificial embarcada nas máquinas e tem agora a generativa, tem muita eficiência. A reforma tributária sobre consumo vai trazer de 8% a 20% de ganho de produtividade. Então, não justifica dizer que vai aumentar custo e que a indústria brasileira não será competitiva. Não é verdade. Nós não vamos cobrar imposto de investimentos, nós não vamos cobrar imposto na exportação, nós demos simetria à indústria brasileira com a indústria estrangeira, não cobra na exportação e cobra na importação, simetria tributária. Portanto, não justifica a indústria não liderar esse processo. Comércio e serviço, eu estou aqui em Uberlândia. Eu não posso alugar um carro lá em Paris. Eu tenho que alugar aqui em Uberlândia. Não tem impacto algum para serviço e comércio, desde que isso seja uma lei, uma mudança constitucional. Eu tenho falado muito com o presidente da Abras, de supermercados. No Espírito Santo, eles estão fazendo um pacto. Não tem trabalhador. Então, todo mundo fecha no domingo, vamos fazer contratação 5x2. É isso. É só ter uma legislação para todos, a mesma concorrência, o mesmo custo, não tem impacto econômico e nem concorrência desleal. Portanto, é uma opção. Que país nós queremos? Nós queremos um país onde os trabalhadores estejam adoecidos ou queremos um país onde o trabalhador ele contribui de maneira produtiva, com saúde, com qualidade de vida, e o resultado disso é uma política que todos ganham. Então, tem resistência, mas vai ter muito diálogo e muita convergência. O senhor falou, deputado, que o novo regime, né, o 5x2, ele pode trazer uma maior formalização para o mercado de trabalho. Em que sentido que isso pode acontecer?
O Brasil tem pleno emprego, mas tem quase 15 milhões de trabalhadores que estão dizendo para o mercado formal: nessa escala e nessa jornada eu não trabalho. Eu vou vender o meu tempo livre. Esse movimento aconteceu muito na Europa, que é desocupação. Então, eu sempre falo com os setores produtivos, chama para uma entrevista. Setor de comércio, estão reclamando, supermercados. Propõe uma escala 5x2 e outra 6x1. Propõe uma jornada de 40 horas e outra de 60, de 44. Ou seja, e vamos fazer uma pesquisa quase empírica, e a verdade é o seguinte: tem trabalhadores que propõem a jornada de 40 e 5x2. Ninguém toma posse numa jornada 6x1. Então, você tem aí um conjunto de trabalhadores na informalidade também por causa desse jornada de trabalho e escala de trabalho. Então, eu acredito que com essa mudança, nós vamos formalizar parte desses trabalhadores informais. Isso é tudo de bom. Equilíbrio nas contas públicas, equilíbrio fiscal, equilíbrio na conta previdenciária, que é o maior déficit fiscal do país. Portanto, eu sempre falo que essa é uma política do ganha-ganha. Todos vão ganhar. Dani? Deputado, ainda falando sobre a agenda da Câmara, o senhor vê mais alguma prioridade para esse primeiro semestre antes da eleição? Aparentemente, a Câmara está querendo trabalhar agora com as boas notícias, de olho já na disputa de outubro, né? O senhor vê certa pressão ou apressamento, né, para que se volte a avaliar o veto do presidente Lula, por exemplo, a anistia, anistia não, né? A dosimetria, que reduz as penas do 8 de janeiro? Eu acho que a dosimetria não é uma matéria de importância para o país, importância popular. A matéria de importância popular é a PEC da segurança. Eu acho que a sociedade espera um regime mais inteligente. A segurança pública precisa de 3 Is, né? Investimento, integração, inteligência. E a PEC da segurança propõe essa integração. Hoje você não precisa de operação bang-bang, mata-mata. Você precisa usar inteligência e integrar todos os órgãos de controle, né, do COAF, a Receita Federal e todos os mecanismos da inteligência artificial, identificação facial, etc. Inteligência artificial, isso faz um Brasil ser seguro. Então, esta matéria é de interesse popular, é de interesse da nação, né? É a União coordenando, integrando junto com os estados e municípios, todos os órgãos de segurança pública. A outra matéria que é importante para o trabalhador é ganhar mais um dia de descanso. Essa, sim, colocar o fim nessa escravidão moderna da escala 6x1. Então, acho que são as duas grandes matérias, na minha opinião, o parlamento deveria entregar antes das eleições de 2026. Agora, deputado, o parlamento já largou nos trabalhos nesse ano aprovando um pacotaço de super salários, inclusive criando penduricalhos que podem extrapolar o teto constitucional para funcionários da Câmara Legislativa, né, da Câmara dos Deputados, e tem a possibilidade agora do presidente Lula ou vetar esses supersalários ou devolver para o Congresso, devolver para a Câmara essa medida. Eu queria uma análise do senhor sobre esse cenário. Nós erramos, o parlamento errou. O parlamento tem que defender a Constituição Federal. É inaceitável que o Brasil tenha criado uma elite no serviço público. A maior escândalo são a elite do judiciário, né? Que, de fato, quase todos lá têm penduricários. Então, nós precisamos dar o exemplo, né? O parlamento não deveria ter aprovado esse aumento para além do teto, mesmo que seja para 72 servidores, não justifica. Nós somos guardião da Constituição e nós temos que botar um ponto final nos supersalários. Quero agradecer muito ao deputado Reginaldo Lopes por nos dar essa entrevista aqui ao UOL News. Volte sempre, deputado. Vamos acioná-lo outras vezes aí para saber da tramitação dessa PEC, da PEC do regime 6x1. Obrigado por hoje. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado.